Irmãos, como semana passada nós tivemos a análise de Romanos, então nós vamos fazer a leitura desde o verso 12, aqui do capítulo 5 de Atos, para que o próprio texto nos dê o contexto do que está acontecendo, mas a análise mesmo dos versículos ficarão restrita aos versos 29 a 32. Então vamos fazer a leitura de Atos 5, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando relataram, dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem esse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Queridos, aqui nos versículos 29 a 32, nós encontramos o apóstolo Pedro fazendo algo que já está sendo comum aqui na narrativa de Atos, se colocando como líder dos apóstolos. É ele que parece ter a palavra ali, mas apresenta uma ideia que não é só dele, é o pensamento unânime dos apóstolos. Nós vemos que isso está claro no texto, é o pensamento de todos os discípulos ali. E Pedro, mais uma vez, ele pega essa oportunidade, esse interrogatório, esse questionamento que está sendo feito a ele, e faz aquilo que é a sua grande comissão. Ele prega o evangelho. Mais uma vez, o apóstolo Pedro está aqui pregando a mensagem salvífica para aqueles líderes da nação judaica. É uma mensagem para que eles possam se arrepender e crer em Jesus para serem salvos dos seus pecados. E aí Pedro ele inicia aqui essa defesa, nesse interrogatório, em relação à acusação que eles sofreram, dizendo no verso 29, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque eles foram proibidos de falar de Jesus. Eles foram proibidos por esse mesmo grupo de líderes que eles pregassem o evangelho. E aí então Pedro inicia dizendo: olha,
é muito mais importante nós obedecermos a Deus do que a vocês. Os apóstolos, eles estavam diante de duas ordens. A ordem dos religiosos, parem de falar de Jesus, e a ordem de Deus, que veio por meio de um anjo, que nós vimos lá no verso 20. O anjo deu a ordem: vão ao templo e digam ao povo as palavras dessa vida. Falem, anunciem sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre o único caminho de salvação. Então os apóstolos estão ali fazendo o que cabia a eles. A escolha sobre quem obedecer não é nem um pouco difícil aqui. Os apóstolos têm uma ordem de Deus conflitando com uma ordem de homens, de líderes terrenos e falhos. Com quem o cristão vai ficar? Obviamente, se manter fiel ao Senhor. E os próprios líderes aqui não vão discutir esse argumento. Eles vão concordar. Pedro aqui, em algumas traduções, você vai encontrar esse versículo com uma pergunta. Ele está numa espécie de questionamento aos líderes. A quem devemos ouvir? A Deus ou a vocês? O Sinédrio sabia a resposta. É óbvio, se houver uma ordem de Deus e uma ordem humana, o crente, aquele que teme ao Senhor, será sempre fazer a vontade de Deus. E aí o que vem a seguir é Pedro argumentando. Qual é o motivo pelo qual os apóstolos não podem deixar de falar de Jesus? Além, obviamente, da ordem de Deus. Os apóstolos não podem deixar de falar sobre tudo aquilo que eles viram e ouviram. E aí você pode perceber, olhando aí na sua Bíblia, no texto, quantas vezes o apóstolo Pedro ele cita Deus nesses versículos 29 a 32. Se você reparar aí, ele fala de Deus em todos os versículos. Em todos os versículos ele cita Deus. Pedro diz, olha, nós seguimos a ordem de Deus porque foi Deus quem ressuscitou Jesus. Nós seguimos a ordem de Deus porque foi Deus que exaltou Jesus. E depois ele diz, nós seguimos a ordem de Deus porque é o próprio Deus quem dá testemunho sobre Jesus. E aí então, depois da argumentação, que nós veremos aqui em detalhes, resta aos religiosos uma decisão. E eu diria, depois de nós analisarmos o texto, restará a nós uma decisão. O que faremos com o Cristo que Deus levantou dos mortos? Essa era a resposta que os religiosos terão que responder na sequência. Assim como é a resposta que cada um de nós tem que dar a essa situação, a essas informações que são apresentadas para nós na Bíblia. O que nós faremos com esse Cristo? Qual será a nossa posição pessoal em relação a ele? Todo mundo que adquire conhecimento dessa história tomará uma decisão sobre ela. Qual será a nossa decisão? Então Pedro diz aqui que eles precisam continuar falando de Jesus, mesmo diante da proibição da liderança judaica, porque foi Deus quem ressuscitou Jesus. O verso 30 ali, ele diz, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Lembram do que é dito no verso 28? Nós tratamos aqui na última pregação, no livro de Atos. Os líderes da nação judaica, no seu orgulho, eles tentaram se justificar em relação à morte de Jesus. Eles tentaram transferir a sua culpa. Nós falamos aqui, a resposta do orgulhoso é: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Já que a culpa é minha, eu coloco em vocês. Vocês estão tentando nos tornar culpados disso. Nós estamos isentos, nós não fizemos nada de errado. E aí Pedro agora responde a isso. Ele deixa muito claro aqui que a culpa é sim deles. Foram eles que agiram ativamente para matar Jesus. O apóstolo diz, no verso 30, que por mais que aqueles homens eles se considerassem homens de Deus, religiosos que estavam lá cumprindo o seu papel nacional como povo eleito, por mais que eles achassem servir o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, lá fazendo o seu trabalho no templo,
Pedro diz, olha, esse mesmo Deus que vocês dizem seguir, o Deus de nossos pais, ele fala, o Deus dos nossos ancestrais, o Deus dos patriarcas, o Deus de Israel, foi ele quem ressuscitou Jesus. Foi esse Deus que vocês dizem seguir. Ele levantou Jesus dos mortos. Foi ele que trouxe Jesus de volta à vida depois de vocês terem o matado. E é por isso que os religiosos não podem transferir a sua culpa. Eles não podem se eximir da responsabilidade. Foram os líderes judaicos que mataram Jesus. Eles agiram diretamente contra o Deus que eles acham que servem. Pedro está dizendo, olha, meus queridos, vocês que acham que estão fazendo a vontade de Deus, na verdade vocês estão em oposição a Deus. Vocês agiram como inimigos de Deus. E pela descrição que nós vemos aqui de Lucas, Lucas narra aqui esse interrogatório, parece que Pedro ele faz essa afirmação do verso 30 de uma maneira bem dura. Parece que Pedro ele está aqui extremamente corajoso, dizendo, vocês mataram Jesus. E vocês fizeram isso da forma mais hedionda possível. Vocês penduraram ele em um madeiro. E aqui talvez seja uma curiosidade para a maioria, mas a palavra específica para cruz, que nós usamos muito hoje em dia, né? Nós falamos muito da morte de Jesus na cruz, né? Nós não usamos madeiro. Em Atos, a cruz não é citada nenhuma vez. A palavra específica para cruz no grego, que é xilon, ela não é citada no texto. Nós temos aqui literalmente Pedro falando, vocês penduraram ele na madeira, em uma árvore. Essa é a ideia do termo original. E por que Pedro faz isso? Por que Pedro não fala da cruz, ele fala de um pedaço de madeira? Porque ele está lembrando os religiosos da lei mosaica. Não é por acaso isso. Às vezes nós esquecemos, né, do fundamento judaico que está por trás de tudo isso aqui. A intenção de Pedro é fazê-los lembrar de Deuteronômio 21, verso 22 e 23, que é dito na lei, se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte, e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Ou seja, para o povo judeu, uma pessoa crucificada, uma pessoa pendurada numa estaca de madeira, ela está debaixo do castigo divino. Essa é a ideia. E se essa pessoa ela for um descendente físico da nação de Israel, um descendente de Abraão, um israelita, então esse ato de expor o corpo num pedaço de madeira, se ele for um judeu, aquilo é uma representação de que Deus tirou aquela pessoa da aliança. Deus considerou aquela pessoa um maldito. E ele está retirando aquela pessoa do pacto. É assim que o judeu entenderia isso. Esta era a maneira mais amaldiçoada de morrer de acordo com a lei judaica. A pessoa pendurada na estaca de madeira era considerada como sendo uma pessoa que está debaixo da maldição de Deus. Por que será que os líderes trabalharam tanto para conseguir pendurar Jesus em uma cruz? Por quê? Porque estando Jesus no madeiro, aquilo representaria para a nação. O povo judeu veria Jesus, aquele que as pessoas estavam considerando como possível Messias. Lembram da entrada triunfal de Jesus na Semana da Paixão? O povo sauda Jesus como Messias. Salva-nos, Rei Messias. Hosana, Senhor, nas alturas. Eles estão ali fazendo um clamor messiânico. Mas naquela mesma semana se desenrolam os eventos da cruz e Cristo é pendurado no madeiro. A semana termina com uma mensagem ao povo. Aquele homem que vocês saudaram como Messias é, na verdade, um maldito de Deus.
vocês erraram. Nós, religiosos, estamos certos. Este homem é maldito. Então Pedro agora, ele está dizendo que, olha, sabe aquilo que vocês achavam que foi o pior castigo possível? Sabe essa vitória que vocês consideraram pendurando Jesus numa cruz, anunciando para as pessoas que ele é um maldito de Deus? Pois bem, Deus trouxe ele de volta à vida. A cruz, o madeiro, não foi a derrota dele, foi a vitória. O Senhor, o Deus dos nossos ancestrais, ressuscitou Jesus. E aí eu me lembro também aqui da pregação de Pedro em Atos 2, onde o apóstolo lá lhe faz uma ilustração para a questão da morte de Jesus. É por isso que o judeu considerava a pregação do Messias crucificado um escândalo. Porque alguém pendurado no madeiro é maldito de Deus. Eles se escandalizavam com essa ideia do Messias que foi crucificado. Eles não conseguiam entender isso. E é por isso que Pedro vem como um profeta de Deus e anuncia o porquê isso aconteceu. E lá em Atos 2, no verso 24, Pedro disse assim: Deus ressuscitou Jesus, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. É uma ilustração que Pedro usa. Ele diz assim, olha, a morte jamais poderia reter Jesus. Pedro faz uma espécie de metáfora com a ressurreição de Cristo. A morte, ela tentou segurar Jesus. A morte, ela tentou segurar Jesus como uma mãe em um trabalho de parto tentando segurar o seu filho. E aí Pedro diz, olha, da mesma forma que uma mãe, quando está em trabalho de parto, não consegue segurar o filho, assim foi a morte. A morte não tinha poder sobre ele. A morte não poderia reter aquele que nunca pecou. Aquele que não deveria ser retribuído o salário do pecado, pois ele nunca pecou. A morte não poderia segurar Jesus. Então, por mais que os judeus eles tivessem se empenhado para acabar com Jesus, com o seu ministério, Pedro diz, olha, os planos do Senhor eram outros. Tudo isso fez parte de um plano de Deus. E ninguém poderia impedir Deus de realizar os seus planos. Por isso, Deus ressuscitou Jesus. Pois aquilo que os adversários consideravam uma derrota para Cristo era, na verdade, mais um passo da sua vitória. Homens condenaram Jesus. Homens disseram que Jesus é maldito. Mas diante do tribunal de Deus, o juiz supremo, o juiz celestial, ele anulou a condenação humana. E ele trouxe Jesus de volta à vida. E isso, irmãos, se tornou o ponto central da doutrina cristã. Não há cristianismo sem ressurreição. Isso se tornou o cerne da pregação do Evangelho. A grande esperança do povo de Deus. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, esse capítulo 15 é um capítulo áureo da ressurreição. Ele diz nos versos 17 a 20, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Ou seja, a nossa felicidade verdadeira se encontra no eterno, naquilo que é prometido, na ressurreição futura. E aí Paulo termina, mas de fato, ele diz, olha, isso é um acontecimento consumado, eu sou testemunha. De fato, vocês não estão crendo em vão. Cristo ressuscitou dos mortos. Nós temos a realidade da ressurreição afirmada pelos apóstolos, afirmada por Pedro, afirmada por todos os escritores do Novo Testamento. Paulo diz claramente no seu relato, Cristo ressuscitou dos mortos, eu sou testemunha disso. Uma verdade incrível, mas que se torna obstáculo para alguns. Como crer em algo tão difícil de explicar? E, irmãos, eu digo, esse é um questionamento válido.
Nós devemos fazer esse questionamento. Ele muitas vezes é sincero por parte das pessoas. Como é possível crer em algo que nós, na nossa experiência, sabemos que é impossível de acontecer? Tem algo certo na nossa vida? É que uma pessoa morre e permanece morta. É o que nós sabemos. É o que nós conhecemos pela nossa experiência. Inclusive, esse foi um tema de debate na última aula do curso de Escatologia. Nós só temos, irmãos, esperança na ressurreição porque a Bíblia nos revela isso. A Bíblia nos fala sobre isso. Ressurreição, irmãos, é um conceito que jamais sairia da nossa própria mente. Sabe por quê? Porque isso não é algo natural para nós. O ser humano não tem essa experiência na sua vida para poder falar sobre isso. Na experiência humana, para nós, a nossa vida se resume a nascer, crescer e morrer. É isso que nós conhecemos. Nós não conhecemos nenhuma outra realidade além disso. Se nós nunca tivéssemos ouvido falar de ressurreição, se nunca ninguém tivesse nos contado acerca dessa esperança, nós seríamos incapazes de chegar a criar esse conceito, porque ele não é naturalmente humano. Não faz parte da nossa experiência. É algo que vai além da nossa capacidade. Então, irmãos, o que poderia ser mais um obstáculo na fé se torna, no final das contas, mais uma evidência de que o testemunho dos apóstolos da Bíblia é verdadeiro. Irmãos, pensem sobre isso. Esses homens aqui, o apóstolo Pedro e os demais, todos os personagens cristãos que nós veremos aqui no livro de Atos, eles estão entregando a sua vida. Eles não estão ali tendo lucro com uma mensagem. Eles não estão ali conquistando algum tipo de privilégio em falar do evangelho. Pelo contrário, eles estão adquirindo inimizade. Eles estão adquirindo perseguição. Eles estão adquirindo risco de morte. Mas eles estão ali dando a sua vida para falar sobre algo que eles presenciaram. Existe aqui neles a clara consciência de que do acesso a essa mensagem que fala de um Messias que veio ao mundo, morreu, ressuscitou, depende o destino de todos, inclusive dos religiosos, porque eles não cessam a mensagem para eles. Eles poderiam, não vamos falar nada para vocês não merecem saber o que aconteceu. Mas não, existe ali neles uma esperança de que qualquer pessoa que se depare com a mensagem do Messias que morreu e ressuscitou, possa crer nisso e ser salvo. Eles deram as suas vidas para isso. O apóstolo João, quando ele escreve o seu evangelho, ele fala isso claramente. Lá em João 20, versos 30 a 31, ele disse que Jesus fez diante dos discípulos muitos sinais que não estão escritos no evangelho. E ele diz: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador de Israel, o Filho de Deus, e que para crendo tenham vida em seu nome. Ele diz: olha, tudo que nós registramos aqui não é para fazer o nosso nome conhecido, não é para criar a igreja dos apóstolos, não é para obter lucro, para vender livros. Não, nós estamos escrevendo tudo isso aqui para que vocês possam crer em Jesus e ser salvos por Ele. Esse foi o objetivo. João está dizendo: olha, nós demos a nossa vida para que essa mensagem chegasse a você. Por quê? Porque esse é o único caminho e esperança para a humanidade. Os apóstolos deram suas vidas para fazer propagar a mensagem da ressurreição de Jesus. Eles não mediram esforços. Eles não fizeram as contas se valia a pena. A gente faz contas muitas vezes para pregar o evangelho.
Ah, mas será que vai ouvir? Ah, mas será que eles não vão fazer deboche da minha cara? Ah, mas será que nós fazemos contas? E aí nós pregamos só quando é favorável. Não, hoje aqui no evento que eu estou indo tem muita gente que não é crente, então eu vou dar uma aliviada aqui. Vou pegar o evangelho e vou diluir na aguinha com açúcar. Talvez eles tomem com maior facilidade. Os apóstolos eles não fizeram esses cálculos. Eles pregaram sem concessão. Eles pregaram e foram até o fim, mesmo que o fim fosse a sua própria morte. Então Pedro ele deixa aqui a primeira reflexão para aqueles homens que os interrogavam. O que vocês farão agora? Nós estamos dizendo, Deus ressuscitou Jesus dos mortos. O que vocês farão agora com este Cristo que Deus levantou da sepultura? E não se esqueçam, irmãos, nós vimos lá no Evangelho de Mateus ainda, esses religiosos sabiam que Jesus havia ressuscitado. Eles sabiam. Eles subornaram os guardas e mandaram eles contar outra história. Porque eles sabiam que aquilo era um fato real. O que vocês farão em relação a isso? E essa mesma pergunta serve para todos nós. O que você fará com o Jesus que ressuscitou? O que você fará com ele? E só há duas opções aqui, irmãos. Nenhuma outra. Ou nós creremos, ou o rejeitaremos. Não existe um caminho do meio nesse momento. Depois, na sequência, Pedro diz que além de ressuscitar Jesus, foi Deus quem o exaltou. Verso 31. Ele diz ali: Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Esse Jesus crucificado, executado pelos próprios líderes que estão ali julgando os apóstolos, ele foi ressuscitado por Deus. E Deus o colocou ao seu lado direito, como príncipe e salvador. E aqui, irmãos, a palavra príncipe, no original, ela tem o sentido apenas de líder, uma pessoa que governa, uma pessoa que comanda. Então, de uma maneira clara aqui, direta, quando você une que Deus com a sua mão direita, é a ideia de Deus não tem mão, né, irmãos? Então isso aqui está simbolizando algo. Deus, isso aqui é linguagem antropomórfica que nos ajuda a facilitar o entendimento. Com a mão direita é uma posição de autoridade com Deus. Ele diz, olha, Deus na sua autoridade exaltou Jesus a líder supremo. Aquele que tem autoridade sobre tudo e todos. E essa talvez fosse a característica mais esperada pelos judeus em relação ao Messias, o grande líder, o grande príncipe, aquele que vem com autoridade para reinar. Mas Pedro diz, olha, não é só isso, ele é isso também. Ele é o líder maior, mas não só isso, ele é também Salvador. Apenas ele pode conceder a Israel arrependimento e perdão de pecados. E aqui a primeira ocorrência que nós vemos fora dos evangelhos que chama Jesus de Salvador. Embora a gente encontre isso presente nas pregações apostólicas aqui. Mas aqui é o primeiro momento que surge a palavra, Deus é o Salvador. Então Deus exaltar Jesus como Salvador, isso significa que Deus está dando a oportunidade para nos arrependermos. Uma oportunidade que sem Jesus nós não teríamos. O que Pedro faz aqui é uma pregação clara e simples do Evangelho. É mais uma oportunidade que está sendo concedida aos líderes e ao povo para que se arrependam e creiam. É mais uma oferta de salvação. Então essa informação de que Deus exaltou Jesus, ela tem consequências práticas inevitáveis. Vamos lá. Se Deus colocou Jesus em uma posição de príncipe salvador, e isso tem um objetivo claro no próprio texto, conceder arrependimento e perdão de pecados.
Então isso exige uma resposta de cada pessoa. O que nós faremos com o Cristo que Deus exaltou à sua destra como príncipe salvador? Este é o questionamento que nós temos que fazer, o questionamento natural. Se Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que nós cremos, nos deu vida para um bebezinho, né? Esse mesmo Deus, Ele nos fez com um propósito de adorá-lo. Ele, o Criador, colocou Jesus em uma posição de autoridade maior, máxima, suprema. Qual é a consequência inevitável que Ele espera de nós, dos que creem? Quando há uma autoridade maior, o que a autoridade espera do seu povo? Eles sigam as suas ordens, os seus comandos, que estejam debaixo da sua autoridade. É esperado obediência. E isso é algo enfatizado ao longo das Escrituras. Por exemplo, 1 João capítulo 2, versos 4 e 6 diz assim: aquele que diz eu o conheço. Nós conhecemos muitas pessoas que afirmam isso. Mas eu conheço Jesus. Eu conheço a Bíblia. Eu o conheço. Mas João diz assim: mas esse que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Não adianta falar com a boca eu creio. É isso que a Bíblia diz. E ele continua: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É o discurso que acompanha a prática. Se eu creio, eu desejo conhecê-lo, eu desejo obedecê-lo, eu desejo seguir os seus passos, seguir o seu exemplo. Do contrário, pode falar à vontade que você crê. Isso não muda nada a realidade de que você não está no Senhor. É isso que a Bíblia afirma. O nosso relacionamento com Ele envolve um processo de conhecê-lo. Onde conhecemos a Ele? Na Bíblia. Não existe outra forma. Não, mas eu tenho encontros místicos. Não, eu tenho sonhos. É a Bíblia. Pode se enganar à vontade, irmãos. É a Bíblia. Não existe outra forma. Então nós conhecemos Ele por meio da Escritura, e aí então, por meio dela, nós buscamos viver uma vida coerente a ela, obedecendo o que ela nos diz, andando como Jesus andou. Como Jesus andou? Em obediência ao seu Pai. Quantas vezes Cristo enfatizou? Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele nos deu o exemplo de obediência que nós precisamos ter. Isso ficou muito claro na semana passada, quando o pastor Adriano expôs Romanos 6, verso 20 a 23. Libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Não é liberdade para fazer qualquer coisa. Quando estamos no Senhor, debaixo da graça, não é uma carta branca para a gente viver de qualquer jeito. Pelo contrário, ele diz, olha, Deus nos tira da escravidão do pecado para nos fazer escravos dele. Nossa, mas que pesado isso. Irmãos, assim quis o Senhor. É o que a Bíblia nos diz. E o fruto do serviço a Deus é uma vida santa. É uma consequência da obediência. Santidade progressiva. Cristianismo, irmãos, não é simplesmente você aceitar intelectualmente as afirmações da Bíblia. Não é simplesmente você crer intelectualmente na palavra que é dita aqui. O cristianismo não importa só a razão. Ela é extremamente importante. Deus nos fez seres racionais, que precisam compreender a mensagem. Mas para o cristianismo verdadeiro, a vida prática é tão importante quanto. Agostinho de Hipona, um grande teólogo do passado, ele fazia uma oração, ele dizia assim: faz-me, Pai, buscar-te,
e não permite que na minha busca eu encontre outro que não tu. Diz, Pai, me faz ir à tua procura, mas por favor, que nessa minha procura eu não encontre outra coisa a não ser o Senhor. Por quê? Porque muitas pessoas saem atrás de uma resposta às questões mais fundamentais da nossa existência. As pessoas saem atrás de uma resposta, de uma esperança eterna e de algo. E aí, no caminho dessa busca, de querer encontrar a verdade, às vezes elas vão encontrar um caminho de meditação espiritual, que você vai encontrar um espírito elevado. E aí, nessa busca, elas vão encontrar um caminho que diz que é por meio de méritos pessoais, que você, sendo uma pessoa cada vez melhor, você vai transcendendo, e até um dia que você se tornará um pequeno Deus. Ou ainda você vai encontrar alguém que vai dizer, olha, é o conhecimento que nos faz crescer espiritualmente. E todos esses caminhos não levam a Cristo. E não fazem Cristo reinar no coração. É isso que Agostinho dizia. Pai, se nessa minha busca eu encontrar outro caminho, por favor, me afaste dele. Me faça encontrar somente a ti. E aí a Bíblia nos diz que Jesus, ele precisa ser Senhor para mim. O que é Cristo é o Senhor? Quando você canta Cristo é o Senhor, você está dizendo, olha, Cristo é o dono da minha vida. E se Ele é o dono da minha vida, eu preciso viver a obedecer a Ele, a agradar a Ele. Então, se você não faz isso hoje, se você não quer se submeter a Deus, a Bíblia e a Cristo, por favor, não cante essas músicas, irmão. Você está adquirindo apenas condenação e juízo sobre si. Cristo é o Senhor mesmo? Será que eu levo em consideração a palavra dele para todas as decisões da minha vida? Será que eu me importo em querer saber o que ele diz antes de tomar uma decisão? Será que eu tenho buscado guiar a minha vida debaixo do caminho dele? Esse é o ponto. Vou fazer uma pausa na obediência, porque depois nós vamos voltar nela. Só que além disso, além de Jesus ser príncipe, autoridade, Senhor sobre nós, Deus colocou ele na posição de Salvador. Ou seja, Deus está dizendo, olha, só há um caminho para arrependimento e remissão de pecados. Deus, o Criador, colocou Jesus como esse caminho. Não há como você trilhar arrependimento e perdão se não for por Ele. Então fica bem claro aqui que tanto o arrependimento quanto o perdão são obras da graça de Deus, porque Ele nos dá Cristo como Salvador. Sem Cristo, sem Deus vir a nós em figura humana, nós não seríamos capazes de encontrar salvação. E Jesus se torna o único caminho a isso. Exclusivamente por meio dele. Deus providenciou um meio de nos salvar. E esse meio é Cristo. Jesus. Não há outro, irmão. Não importa quantos digam por aí. Não importa a quantidade de religiões que existam. Não importa quantas vezes você escutar que todos os caminhos levam a Deus. E não sou eu que estou dizendo isso, irmãos. É a Bíblia. Deus exaltou Jesus e somente Ele como Salvador. A sua confiança, a sua certeza de salvação precisa estar depositada somente nele. Ele é o único que providenciou o caminho, um meio, o sacrifício que nos traz paz. E aí, sabendo disso, irmãos, o que nós faremos com esse Cristo? O que nós faremos com o Cristo que Deus exaltou a essa posição de Salvador? E aí, irmãos, por mais que alguém se recuse a falar com a sua boca, eu creio, eu rejeito, a resposta a isso é obtida na prática.
Crer em Jesus como príncipe nos conduz a se submeter a Ele. E isso ocorre por meio de obediência às Escrituras. Crer em Jesus como Salvador envolve reconhecer o nosso pecado. Envolve nos arrepender do nosso pecado. Envolve depositar a nossa confiança e esperança somente nele. Único e suficiente Salvador. Não há outro. Não há nada a ser acrescentado. Ele fez tudo o que eu precisava. Qualquer outra opção, irmãos, uma submissão parcial. Eu escolho algumas coisas que eu creio e obedeço, outras coisas eu acho que não é bem assim. Ou, não, eu creio em Jesus como Salvador, mas eu também creio que Maria ela é corredentora. Eu creio que eu posso acrescentar coisas, fazer algo, e Deus vai me achar bom diante dele. Eu creio que eu tenho que estar no lugar certo. É Jesus, mas eu tenho que estar na igreja salvadora. Irmãos, qualquer outra opção é o mesmo que rejeitar Jesus. Não existe crer de maneira parcial. Não existe viver como discípulo de maneira parcial. Ou você é, ou você não é. Então, nós já vimos até aqui que foi Deus quem ressuscitou Jesus. Que foi Deus quem exaltou Jesus. E por fim, que foi Deus quem deu testemunho sobre Jesus. Verso 32. E nós somos testemunhas desses fatos. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Pedro lhe diz agora que a mensagem da salvação em Jesus ela é confirmada pelo testemunho dos apóstolos, que presenciaram os eventos, que viram o que aconteceu, que acompanharam a crucificação, o sepultamento e que viram e andaram com Jesus ressurreto. Eles estão dizendo assim, nós somos testemunhas disso. E sobre isso, irmão, sobre o uso aqui do argumento do testemunho dos apóstolos, nós temos que lembrar que o nosso contexto histórico e cultural é bem diferente do contexto histórico e cultural dos judeus daquele tempo. Nós vivemos dias em que a palavra de uma pessoa, o testemunho de uma pessoa, já não tem tanta relevância para nós. Nós temos dificuldades em acreditar naquilo que é dito. Nós temos dificuldades de confiar em alguém. É por isso que todo negócio importante é feito com contrato, com assinatura, com tabelionato, porque nós não fazemos mais as coisas na palavra, porque nós não podemos mais confiar nas palavras das pessoas. Mas, irmãos, o povo judeu era um povo que vivia debaixo das prescrições da Torá, da lei mosaica. E a lei mosaica dizia claramente, Deuteronômio 19:15, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Ou seja, o testemunho era visto pelo povo judeu como algo muito sério. Inclusive, você tem um dos 10 mandamentos, que a pessoa não deve dar falso testemunho. O povo judeu levava a lei de Deus muito a sério. Não é como nós hoje. E muita gente sabe decorar dos 10 mandamentos, mas é praticamente como se não existisse. Não tem peso nenhum para a pessoa. O povo judeu, não. O povo judeu levava a sério essas coisas. Então Pedro aqui está se apresentando a ele mesmo, junto com os apóstolos, como testemunhas daquilo que havia acontecido. O testemunho unânime dos apóstolos já seria algo muito sério a ser considerado. Eu diria até que o testemunho deles em si deveria ter sido aceito pelo grupo de religiosos aqui. Eles deveriam ter sido aceitos porque se cumpriu com aquilo que se espera do povo de Deus. Estamos aqui com 2 ou mais testemunhas dizendo para vocês aquilo que nós vimos. E eles deveriam ter estabelecido, conforme a lei judaica diz, como um fato. Se eles estão dizendo, isso é verdade. Porque nós somos o povo de Deus. Nós levamos a lei a sério. E, irmãos, para nós não deveria ser muito diferente isso aqui. Nós deveríamos olhar para a Bíblia e considerar seriamente o que está sendo dito aqui.
Nós temos diversos autores no Novo Testamento afirmando a mesma realidade, os mesmos fatos. São pessoas testemunhando sobre coisas que elas viram e ouviram. Isso aqui, irmãos, deveria ser levado muito a sério por qualquer um. Existe algum motivo que me leve a desconfiar sobre o que eles estão contando aqui? Nós não estamos lendo algo que uma pessoa escreveu ou disse que recebeu por sonho. Ai, que eu recebi uma profecia. Hoje em dia, a maioria das seitas surgem assim, com um homem dizendo que recebeu uma palavra. Tive uma visão. E aí escreve um livro, ou orienta as pessoas a andar naquele caminho. Nós não estamos lidando com isso aqui. Nós estamos vendo pessoas dizendo que elas viram com os seus olhos. Fatos históricos. De tal forma que se a gente fizer uma excursão aqui para Jerusalém, nós vamos passar pelos locais que essa história se desenrolou. Está lá. Essa história é tão impactante que dividiu o nosso calendário. Nós contamos os anos por causa dessa história. Por que eu duvidaria dela? Por qual motivo? Será que eu tenho algum motivo justo para dizer, não, mas isso aqui... Não, existem aqui evidências que o texto foi adulterado. Quais evidências? Não, existem contradições. Quais contradições? Não, o testemunho não é confiável. Por que não é confiável? Passam anos e anos e a Bíblia se mantém de pé. Por quê? Porque é o relato histórico de fatos. Coisas que realmente aconteceram. Mas o assunto, irmãos, não fica só no testemunho dos apóstolos. Pedro, ele inclui outro testemunho aqui. Ele vai dar ainda mais legitimidade ao seu argumento. Ele diz, o testemunho há também do Espírito Santo de Deus. E aqui, queridos, eu sempre lembro na igreja, né? Quando a gente lê o texto, é inevitável. Nós vamos trazer para a nossa interpretação todos os nossos pressupostos, as nossas ideias, os nossos conceitos, a nossa experiência de vida. E aí nós temos a tendência de ler o texto com base em tudo isso que nós conhecemos já sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre Deus, sobre a Trindade, sobre os apóstolos e assim por diante. E aí nós interpretamos o texto dessa forma. E por isso que é sempre importante nós irmos atrás do contexto de cada texto histórico, o que estava acontecendo lá, quem eram as pessoas que estavam ouvindo, como essas pessoas entenderam aquilo que Pedro está dizendo. E esse aqui é um ponto importante. O que esses judeus entenderam quando Pedro colocou o testemunho do Espírito Santo em jogo? Nós temos que tentar aprender sobre isso. E onde é que a gente poderia encontrar essas informações? Para isso serve um pastor, né? Para estudar e depois trazer aqui já de uma maneira facilitada, né, irmãos? Essa é a tarefa. Né? A maioria de nós aí não temos condições de nos aprofundar, temos nossos trabalhos, funções, e é por isso que o pastor serve para isso, para estudar sobre o assunto e vir mastigar, né? Trazer uma informação. Irmãos, nós encontramos dentro do Talmud judaico, que é a tradição oral judaica, é uma coletânea de livros do judaísmo, onde nós temos registro das discussões rabínicas sobre vários temas. E lá nós encontramos o pensamento judeu acerca do Espírito Santo naquele momento da história. O Espírito Santo, que no hebraico é Ruach HaKodesh, é o termo Espírito Santo em hebraico, no entendimento do judeu, o Espírito Santo havia se retirado com o último profeta, Malaquias. O judeu ele dizia que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele só retornaria eventualmente quando o Messias chegasse. Eles abriam ali alguma margem ainda para dizer que o Espírito Santo, mesmo ausente, em alguma situação muito específica, raras exceções, o Espírito Santo ele poderia repousar sobre um homem muito piedoso, alguém muito santo, muito separado dos outros. O Espírito Santo poderia vir ali e repousar sobre ele.
Então você pensa só o que foi essas palavras de Pedro. Olha o entendimento que eles tinham. O Espírito Santo se ausentou, voltaria só quando viesse o Messias, e eventualmente em alguém muito especial o Espírito Santo poderia repousar. E aí Pedro diz aqui, o Espírito Santo já está entre nós. Ele é testemunho do que Jesus fez. Ele é testemunho da ressurreição. E ele habita naqueles que obedecem a Cristo. Isso aqui é uma bomba. Isso aqui é uma bomba no colo do judeu, no colo desses religiosos. O Espírito Santo, aquele que seria dado aos indivíduos mais piedosos. Pedro está dizendo, olha, sabe quem é piedoso? Quem obedece a Cristo. Esse recebeu o Espírito Santo. Sabe o Espírito Santo que se ausentou do povo e foi embora junto com o último profeta, mano? Pois bem, ele está entre nós. Por quê? Porque nós somos os enviados do Messias. Nós somos o povo do Messias. E ele repousou sobre nós. Vocês que se consideram os mais, o alvo espiritual a ser seguido, o padrão mais elevado de santidade, pois bem, vocês são inimigos de Deus. Vocês agem em oposição a Ele. Aquele que obedece a Cristo, esse é piedoso. Esse é aquele que o Espírito Santo repousa. E aí então, Pedro ele termina o discurso da mesma forma que ele iniciou, falando sobre obediência. Deus deu o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Ou seja, a obediência é parte essencial da fé cristã. Obediência é tão essencial, irmãos, que nós podemos corretamente chegar por uma pessoa que se diz cristã e que não obedece os mandamentos e dizer: por que vocês chamam Jesus de Senhor e não fazem o que Ele diz? Isso foi algo que Jesus disse lá em Lucas 6,46. Por que me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Para os cristãos, tomar a cruz e seguir a Cristo significa obediência. Nós demonstramos o nosso amor a Cristo de forma prática por meio da obediência. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se amamos a Deus, vamos obedecer. Nós não seremos perfeitos na nossa obediência, mas o nosso desejo é sempre agradar ao Senhor. É sempre fazer o que Ele nos pede. Nós vamos fazer muitas vezes de maneira imperfeita, mas o nosso desejo é fazer. Amar Jesus não é um sentimento. Amar Jesus não é um fogo que sobe no momento que eu canto um louvor, um sentimento de êxtase. Não. Amar a Jesus é obedecer a Ele. A obediência é uma consequência do amor. Não é a causa dele. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, queridos, existe uma decisão a ser tomada com base no testemunho dos apóstolos. Pedro afirmou diante das autoridades tudo aquilo que ele viu com seus próprios olhos. Jesus é o Messias de Deus. É o Messias que Deus enviou em favor do seu povo. É o Messias que veio para salvar, mas que as autoridades agiram para matar. Mas Pedro diz, a história de Jesus não terminou na cruz, no madeiro. Não, Deus ressuscitou Jesus. Deus exaltou Jesus. E Deus deu testemunho sobre Jesus. O que nós faremos com Ele? O que nós faremos com o Cristo que Deus levantou dos mortos? O que nós faremos com o Cristo que Deus exaltou à condição de príncipe e salvador? O que nós faremos com o Cristo que Deus deu testemunho por meio do seu Santo Espírito? O que nós faremos? Uma pessoa ela pode se negar a dizer o que fará. Ela pode se negar a afirmar uma coisa ou outra. Mas a reação prática é a resposta. Só há dois caminhos. O caminho da fé leva à obediência. O caminho da rejeição
leva uma vida que ignora Cristo e a palavra. Dessa forma, nós cremos ou rejeitamos. Qual foi a reação dos líderes, irmãos? Nós veremos na próxima pregação. Verso 33. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e quiseram matá-lo. Às vezes, irmãos, a reação à mensagem do Evangelho é fúria. Mas como? Ele está dizendo que a minha fé não vale nada. Mas como ele está dizendo que só é o cristianismo que salva? Mas como eles ousam falar essas coisas? Às vezes não vai ser externado como os religiosos fizeram. Mas fica aqui dentro, no coração. Qual será a nossa reação, irmãos? De que lado da história nós vamos nos posicionar? Do lado dos que rejeitam ou dos que obedecem? Pergunto mais, reflexão pessoal, irmãos, leve isso. Quais as consequências de estar do lado errado? Qual o motivo que me leva a rejeitar o testemunho dos apóstolos? São evidências sólidas realmente ou apenas o reflexo de um coração em rebelião? E se eu não crer, o que acontecerá? Qual o caminho? Qual a diferença? Se você não consegue, se isso é difícil demais, irmãos, eu clamo, confesse a Cristo. Confesse o Senhor. Peça a Ele. Essa é a única esperança. Peça a Ele em oração. Peça, Pai, Senhor, se existe um Deus no céu, se existe esse Deus que o pastor falou, quebra o meu orgulho. Quebra um coração duro, porque eu não consigo crer. Me concede um coração na semelhança do deles, que amam a Cristo. Não permita que eu permaneça assim, se o Senhor existe. Fale ao Senhor. E para quem já ama Cristo, irmãos, se você já vive uma vida, mesmo que imperfeita, buscando obedecer, buscando conhecer, buscando seguir os passos de Jesus, que essa mensagem seja um encorajamento. Irmãos, nós portamos a verdade para este mundo. A fé cristã é uma fé sólida, irmãos. Nós não somos fanáticos como querem nos taxar por aí, porque o fanático ele crê em algo que ele não sabe explicar. Não tem base. Nós temos muita base, irmãos. Nós temos uma base tão sólida que ela resiste a mais de 2000 anos de ataque. Creia nessa palavra. Olhe para si mesmo como o único portador da verdade. Que a sua mensagem que você leva pode e é capaz de salvar o pior dos pecadores. Mas ele precisa ouvir. Ele precisa ouvir. Creia nisso. Seja usado por Deus nisso. Continue a pregar. Continue a anunciar. Assim como os apóstolos fizeram. Não calcule o custo. Fale. Fale. Esse é o nosso chamado. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos? Amado Pai, louvado seja o Senhor em nossa vida. Obrigado pela Tua santa palavra que nos traz as informações acerca do Deus que se fez homem, do Messias de Israel que veio a este mundo, que padeceu em uma cruz, pendurado em um madeiro, mas que o Senhor o ressuscitou e hoje vivo está, à sua destra, exaltado como príncipe e salvador. O Senhor mesmo enviou pessoas para testemunhar sobre esses eventos. O Senhor supervisionou o registro dessas informações que hoje nós podemos aqui juntos ler depois de tantos e tantos anos. A única mensagem capaz de salvar.
Que privilégio nós temos, Pai. Que privilégio nós temos em poder ouvir isso, Senhor. Porque se nós não ouvíssemos, nós estaríamos perdidos em nossos delitos e pecados. Mas aprove o Senhor na sua graça, na sua misericórdia, que essa mensagem chegasse aos nossos ouvidos. Então, Pai, não deixe que nenhum coração aqui fique endurecido diante dessa realidade. Nenhum coração aqui permaneça obstinado no seu orgulho e rebelião, mas que o Senhor faça uma obra, quebrando o coração de pedra e dando o coração de carne que teme a Deus. Obrigado, Senhor. Que nós, aqueles que já cremos, possamos trilhar uma vida cada vez mais em obediência e especialmente como arautos do Teu Evangelho, como pregadores, Pai, da Tua mensagem. Que jamais a gente se acomode nisso, mas que a gente possa perseverar até o fim, anunciando que há Salvador neste mundo. E esse Salvador é Jesus, único e suficiente para nos salvar. Louvado seja Deus. Obrigado, Pai, nós oramos em nome de Cristo. Amém.